Plano de Desenvolvimento Individual. Bom, só de ouvir essa sigla, muita gente já pensa numa pilha de papéis, numa burocracia sem fim, não é? Mas e se a gente olhasse para ele de um jeito diferente? Imagina o PDI não como um formulário, mas como um mapa, um verdadeiro roteiro que mostra o caminho para o sucesso de cada aluno. É exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Como transformar esse documento num guia poderoso para a jornada de aprendizado. E toda jornada começa com aquele desafio, né? A síndrome do papel em branco. Educadores, famílias, quem nunca se sentiu meio perdido olhando para aquela página vazia, sem ter a menor ideia de por onde começar. É uma sensação super comum, de verdade. Mas a boa notícia é que tem um jeito de superar isso. E a pergunta que fica martelando na cabeça é justamente essa: por onde começar? Essa incerteza, vamos combinar, hein? Pode até paralisar. Só que a resposta talvez seja bem mais simples do que parece. Tudo é uma questão de mudar a perspectiva, de fazer a pergunta certa. Então pensa comigo nessa situação. Se hoje alguém que trabalha com um aluno ganhasse na loteria e sumisse, a pessoa que chegasse para substituir conseguiria dar continuidade ao trabalho? Essa pergunta é genial. Ela captura a alma do PDI. Ele não é só um documento para o agora. É um guia que precisa ser tão claro, mas tão claro, que garante a continuidade do desenvolvimento do aluno, aconteça o que acontecer. Ok, então para todo mundo ficar na mesma página, vamos à definição oficial. O PDI nada mais é do que uma ferramenta. Uma ferramenta para a gente registrar as avaliações, traçar metas, pensar nas intervenções e, o mais importante, acompanhar o progresso de um jeito totalmente individualizável. Ou seja, ele é o nosso mapa oficial, o nosso GPS. E como em toda viagem, a gente precisa de um ponto de partida. Esse ponto é a avaliação. Pensa num aplicativo de mapa. Antes de ele te dar qualquer rota, a primeira coisa que ele precisa saber é onde você está, certo? Com o PDI é a mesmíssima coisa. Sem um bom diagnóstico de onde o aluno está, qualquer plano vai se perder no meio do caminho. E para tudo isso não ficar só na teoria, vamos conhecer o Lucas. Ele tem 10 anos e está no 3º ano. A gente vai usar a jornada do Lucas para ilustrar cada passinho na construção de um PD que realmente funciona. Então vamos lá. Olhando para o desenvolvimento geral do Lucas, o que a gente vê? Ele se comunica bem com perguntas simples, mas tem algumas trocas na fala. Ele usa bastante os gestos para se fazer entender, o que é ótimo. Ele gosta de estar com os outros, mas ainda se enrola um pouco com as regras dos jogos. A coordenação, tanto para segurar o lápis quanto para pular num pé só, é um desafio. E olha só, ficar sentado por muito tempo numa atividade é difícil para ele. O ponto principal aqui é esse: enxergar o aluno como um todo, muito além da sala de aula. Agora, vamos dar um zoom no desempenho dele na escola. No pedagógico, o alfabeto ele reconhece, mas às vezes esquece. O primeiro nome ele escreve sozinho, legal, mas para outras palavras ele ainda mistura as letras. Com os números, ele vai até o 6 sozinho e com uma ajudinha chega no 15. Continhas de mais e menos. Com material concreto ele entende. E copiar da lousa ainda é bem complicado. Pronto, essa é a nossa fotografia do ponto de partida acadêmico do Lucas. Beleza! Agora que a gente já tem essa fotografia, já sabemos de onde estamos partindo, chegou a hora de traçar a rota, de olhar para frente. É nesse momento que a gente transforma toda aquela informação da avaliação em metas. Metas claras, metas possíveis. A gente para de só descrever e começa a planejar o futuro. E para não virar uma bagunça, esse planejamento tem que ser organizado. A gente quebra a jornada em partes. As metas de curto prazo são aquelas para já, bem focadas. As de médio prazo, a gente pensa para o semestre. E as de longo prazo são os nossos grandes objetivos para o ano letivo.
Essa organização faz toda a diferença para criar um caminho que seja realista. E olha como isso fica prático para o Lucas. A curto prazo, o que a gente definiu? Na parte do comportamento, o objetivo é aumentar um pouquinho o tempo que ele consegue ficar focado numa atividade. Na escrita, a meta é ele conseguir escrever os 2 primeiros nomes sem precisar olhar. Na leitura, o foco total é em reconhecer as vogais sem erro. E na matemática, chegar a reconhecer os números até 10 sozinho. Percebe? São passos pequenos, mas super bem direcionados. E principalmente, a gente consegue medir se ele alcançou ou não. Certo. Já temos o ponto de partida e o destino. Agora a gente precisa pensar nas ferramentas da jornada. Não adianta nada saber para onde ir se a gente não sabe como vai chegar lá. É hora de definir as estratégias e os recursos que vão ajudar o Lucas a avançar. E aqui tem um ponto que às vezes confunde, então é bem importante separar as coisas. Recursos de acessibilidade são as ferramentas que o aluno usa, tipo um alfabeto móvel, material dourado, um tablet. Já as estratégias pedagógicas são as ações que o professor faz. Por exemplo, flexibilizar o currículo, dar mais tempo numa prova, adaptar um objetivo. Um é com o que e outro é como. Simples assim. Agora, a gente chega num ponto que é crucial. O PDI não é um documento para ser feito, assinado e guardado na gaveta. De jeito nenhum. Ele é um mapa vivo, que respira. É o monitoramento constante que vai nos dizer se a gente está no caminho certo ou se precisa recalcular a rota. Dá para pensar no PDI como um ciclo que nunca para. Primeiro, a gente elabora os objetivos, o que a gente quer. Depois, define os programas, como a gente vai fazer. Aí, a gente coleta dados para ver como as coisas estão indo. E, por fim, a gente para e avalia. Essas estratégias estão funcionando de verdade? Se não estiverem, sem problemas. A gente volta para o começo e replaneja. É um processo super dinâmico. No final das contas, o que fica é o seguinte: um PDI bem feito é muito, mas muito mais do que só cumprir uma formalidade. Ele pega o que poderia ser só um pedaço de papel e transforma num verdadeiro roteiro de potencial. Um mapa que mostra tudo o que aquele aluno pode alcançar. Então, a reflexão final que eu deixo é essa. Quando a gente olha para o planejamento de um aluno, ou até mesmo para a nossa prática no dia a dia, qual é o destino que esse PDI está apontando? Ele está servindo só para preencher um formulário? Ou ele é, de fato, o mapa que guia uma jornada de descobertas e de desenvolvimento real? Fica aí a provocação.